Ruth, capítulo 1, versículo 1 a 9, queridos. Livro de Ruth. Estamos dando sequência a esse estudo, nesse livro, que é uma linda história de amor, muito prático para o nosso dia a dia. Livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, se eu não me engano, é depois de Juízes, né? Pastorzão Marconi. Pregar para esses homens é perigoso, né? Pastor Marconi, pastor Geraldo, pastor Júlio. Só bênção, glória a Deus. Todos acharam? Diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e as suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida, e as 3 começaram a chorar em alta voz. Senhor, essa é a Tua palavra, Pai. Nós cremos que ela é 100% inspirada, fiel, inerrante, infalível. Então fala com a Tua igreja, Pai. O Senhor sabe que cada um precisa ouvir o que necessita ouvir e não o que querem ouvir, Pai. Usa-me para a Tua glória nessa noite, mais uma vez, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fica à vontade. Queridos, não tem como negar que o autor desse livro, de Ruth, ele dá muita importância à questão de nomes. Não sei se você observou esse detalhe. Nomes, nomes, nomes. Só nesses 9 versículos, por exemplo, ele faz menção a Elimeleque 2 vezes. Ele cita Noemi 6 vezes. Malom e Quilion, eles são mencionados 6 vezes, direta e indiretamente. Ruth e Orfa são citadas 4 vezes, direta e indiretamente. Portanto, devemos presumir, raciocinar, pensar que se o autor ou o escritor cita nomes, ele cita com algum propósito. Ele tem alguma ideia em mente, algum objetivo. Isso porque, na maneira hebraica de pensar, saber o nome de uma pessoa é conhecer o seu caráter, é conhecer a sua pessoa. Na maneira hebraica de pensar, é entender o estilo de vida da pessoa. Claro que isso não é 100% infalível, né? Tem nomes que são totalmente ao contrário da pessoa. O nome é a pessoa. Por exemplo, quando Deus fez de Abraão ou de Abrão um novo homem, deu-lhe
um novo nome. Quando fez de Abrão um novo homem, deu-lhe um novo nome. Quando Jacó foi transformado por Deus no val de Jaboque, os irmãos lembram? Ele recebeu também um novo nome, Israel. Foi uma mudança radical de nome. Então, os nomes, geralmente, eles eram associados às pessoas que o recebiam. Havia uma correlação entre o nome e a pessoa. Vejamos, então, o significado dos nomes do nosso texto. É interessante. Elimeleque tinha um nome bem sugestivo, que significava Deus é meu rei. Significado do nome Elimeleque, Deus é meu rei. Porém, no entanto, todavia, ele não viveu à altura do significado do seu nome. Não viveu à altura. Em outras palavras, segundo alguns comentaristas, ele foi um hipócrita. Quando tirou sua família da terra prometida, longe do lugar onde Deus habitava entre seu povo, ele estava com isso pecando contra o verdadeiro Rei do céu e da terra. Ou seja, ele não estava fazendo jus ao seu nome, que dizia, Deus é o meu rei. Mas ele não confiou no rei. Ele não se arrependeu de seu pecado, de ter tirado a sua família da terra do pão, ter ido para outra nação. Ele não confiou no Senhor como seu rei. Isso porque, queridos, ele liderou sua família para fugir da casa do pão para uma terra idólatra, uma terra de idolatria, enquanto deveria ter liderado sua família a buscar a Deus no tempo da crise, em Belém. Até porque, como já disse, Boaz passou pela mesma crise e não foi para Moabe. Ele ficou em Belém e viu a mão de Deus suprir as necessidades dele ali. E ele prosperou ali. Então, Elimeleque não viveu de acordo com o seu nome. Quando nos convertemos a Jesus como Senhor e Salvador, recebemos também um novo nome. Amém, queridos? Agora, nós somos chamados de cristãos. Cristão. No entanto, quando em meio a uma crise, seja ela qual for, levamos nossa família para Moabe, que é um símbolo do mundo, estamos com isso pecando contra Deus. E há homens, há chefes de família que fazem isso. Levam a família para o mundo, literalmente. Meu amado irmão, cabe a você, cabe a mim, cabe a nós, tomarmos as principais decisões que afetarão toda a nossa casa. E se vacilarmos, podemos levar todos para o inferno. E isso é sério. Cabe a você decidir levar toda a sua família aos cultos ou ficar em casa para dormir um pouco mais. Cabe a você, são escolhas. Você escolheu estar aqui hoje com a sua família. Podia ter decidido ficar em casa, mas é melhor estar com os irmãos, congregando, aprendendo um pouquinho mais, somando um pouquinho mais da palavra para a tua vida. Cabe a você, meu amado, levar sua família aos pés da cruz de Cristo. Cabe a você, homem, levar sua família para a casa do pão, para a igreja, e não para Moabe, que simboliza o mundo. Eu sei, tenho plena consciência que muitas vezes isso é custoso, custa alto, dói no bolso, né, e no corpo, é cansativo. Só que a igreja primitiva congregava todos os dias. Estavam todos os dias de casa em casa e estavam no culto, no templo ainda. Então eles eram incansáveis. E olha que a nossa igreja não é uma igreja de movimento, né, cheio de eventos, cheio de programação. Aqui é culto domingo, e culto quarta, culto domingo de manhã à noite. E muitas vezes as pessoas fazem isso como se fosse um peso. Mas, queridos, valorize esses privilégios, essas oportunidades. Então, mais uma vez repetindo, se você, como cabeça do lar, levar sua família para Moabe, para o mundo, preste atenção nisso.
talvez você venha a ser o primeiro a morrer, assim como aconteceu com Elimeleque. Leia a história. Ele foi o primeiro a morrer. Saiu de Belém, foi para Moabe, chegou lá, morreu. 10 anos depois, os 2 filhos também morreram. Então, se você agir como Elimeleque, não fará jus ao seu nome de cristão. O cristão, ele tem que ir até o fim, ser fiel até a morte. Noemi significa amável. Olha que nome lindo. Doce. Noemi significa encantadora, agradável. Esse é o significado. Porém, este nome tem uma reviravolta irônica e até, por que não dizer, uma reviravolta contraditória. Porque para Noemi, a vida era tudo menos agradável, encantadora e doce. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso porque as perdas irreparáveis que ela experimentou lá em Moabe trouxeram o quê? Amargura para a sua alma. Ela era uma mulher angustiada, amargurada. Quando Noemi voltou para Belém pobre, sem marido e sem filhos, ela pediu para as mulheres lá da vizinhança de Belém chamarem-na por outro nome. Ou seja, ela mudou o próprio nome por causa das circunstâncias que ela estava enfrentando na vida. Ruth 1:20. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ou seja, ela interpretou aqui suas perdas a uma ação direta de Deus contra ela. Deus está contra mim. Tudo está dando errado, não é possível. É a mão de Deus. Nesse contexto, queridos, Noemi estava enxergando a vida com óculos escuros. Ela estava vendo tudo embaçado, tudo nublado, tudo cinzento. Não havia sentido em tanta tragédia. Sem marido, sem filhos, sem dinheiro, voltou para Belém com uma mão na frente e outra atrás, quase que literalmente. Malom significa perecendo ou morrendo. E Quilion, doente ou definhando. Que coisa, né? Pai colocar o nome de um filho nesse significado. Cada louco. O mais surpreendente é que eles morreram muito jovens. 10 anos depois que estavam em Moabe. 10 anos. Ruth significa amiga ou companheira. E ela fez jus ao seu nome, pois foi o que? Uma grande amiga e uma grande companheira de sua sogra. Amiga, nora e sogra, uma amizade linda. Ela se tornou também uma grande amiga de Boaz, que foi seu futuro marido. E por que não dizer, uma amiguíssima de Deus, porque ela se converteu ao Deus de Israel. Orfa significa nuca ou pescoço, e por incrível que pareça, ela deu as costas para sua sogra e voltou para Moabe e para os seus deuses. O interessante é que os rabinos, eles chamavam e chamam Orfa de a mulher do pescoço torto. Lembra aquele hino infantil? Havia um homenzinho torto, mas ela não, era a mulherzinha do pescoço torto, que virou as costas para Deus, para sua sogra, e voltou para Moabe em busca de um marido e foi adorar outros deuses. E detalhe, ela foi até a metade do caminho. Ela seguiu com a sua sogra até a metade, mas não foi até o fim. Portanto, queridos, Ruth foi para Belém em busca de salvação e Orfa voltou para Moabe em busca de falsos deuses e de um novo casamento. Ruth aproveitou a oportunidade que lhe foi dada, ao passo que Orfa jogou fora a chance de mudar de vida e ser salva. Escolhas, escolhas e escolhas.
Então, queridos, os nomes, eles tinham grande importância na cultura judaica. No entanto, não podemos esquecer que há nomes que foram manchados terrivelmente pela pessoa que os recebeu. Nomes manchados na história. Nomes até com um significado lindo, significado bonito, mas que ninguém tem coragem de colocar mais no filho. Por exemplo, Judas significa abençoado ou louvado. Olha que nome bonito. Judas. No entanto, poucos têm coragem de colocar esse nome nos filhos por causa de um tal de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus com um beijo e o vendeu por 30 moedas de prata. Aliás, amados, até alguns cartórios não permitem o registro de nomes como Caim, Judas, Lúcifer e outros igualmente manchados e ridículos. Cá para nós, existem nomes que são ridículos. Por exemplo, os pais de uma menina francesa queriam que sua filha se chamasse Nutella. Imagina que situação na escola. Nutella. E eles esperavam que a menina fosse tão doce como produto e também tão popular como produto. E glórias a Deus que os cartórios lá da França rejeitaram esse tipo de nome. Em outro caso, um casal turco que morava na Alemanha tentou registrar o nome do filho de Osama Bin Laden. Que loucura, né? O que um homem desse tem na cabeça? Ou uma esposa que concorda com a loucura dessa? Mais uma vez o registro foi negado, pois até na própria Turquia esse nome não poderia ser dado a uma criança. Loucura. Cartórios pelo Brasil e fora já negaram, queridos, o registro de nomes como Paracetamol, Maria Esquecida, Necrotério Pereira e Rolando Escada Abaixo. Pesquisa, não é invenção não. Eu acho que o cara toma aí da número 1 a 51 e vai registrar o filho bebo. E ali coloca qualquer nome. Na Suécia, os nomes Superman e Metallica foram proibidos. Imagina querer botar o nome do filho de Superman. Olha o bullying na escola. Graças a Deus que eu não sofria bullying, queridos, com o meu nome é Alexandro. Eu sofria outros tipos de bullying. Eu era chamado de maconheiro, de traficante, de roceiro. Maconheiro porque eu sempre tive olheiras. Então, eles associavam olheira com alguém que fuma. E quando a professora de história, alguém lia lá alguma coisa, baseado em fatos reais, essa palavra baseado, aí eu... Irmãos, era constrangedor, agora estou lembrando aqui agora, quando falava baseado, aí todo mundo virava as costas e olhava para mim. Aí a professora teve um dia que me chamou na secretaria, meu filho, você tem problema com drogas? Eu falei, professora, eu nunca usei droga na minha vida. Eu não sei o que é droga, cocaína, maconha, nunca usei. Mas por quê? Eu falei, só por causa da minha olheira. Hoje em dia eu sou mais gordinho, mas eu era muito magro, então a olheira sobressaía extremamente. Então eu não tive bullying com relação ao nome. Nem a minha irmã, que é Amanda, nem meu irmão, que é Clóvis. Né? Apesar que eu chamava ele de Clóvis Bornai na época. Era brincadeiras de irmão, ou seja, chacota de irmãos. Então, queridos, na República Dominicana decidiram proibir também os nomes de frutas e marcas de automóveis devido ao aumento alarmante. As pessoas estavam querendo botar o nome do filho de fruta e de automóvel. Imagine, vem cá Renault, Ford, Fusca. Ah, que loucura, gente. No México também já foram vetados alguns nomes por serem considerados humilhantes para a criança. É o caso de Rambo, Batman, Facebook, Marciana, Harry Potter, Hitler, Cesareia, James Bond, Shakira, Exterminador e Burger King. Olha que loucura. Amados, eu fico pensando o que passa na cabeça de um pai ou uma mãe em colocar nomes como esses nos filhos. Loucura, loucura.
no Brasil existe até uma lei que proíbe nomes que tragam constrangimento para o futuro de uma criança. É proibido. Então o cartório pode negar, eles vão avaliar. Se o nome for ridículo e vier a trazer constrangimento, não é permitido registrar determinado nome. Na verdade, que eles não precisavam nem de uma lei, elas somente precisam um pouquinho de bom senso, né? Um pouquinho de bom senso por parte do pai. Porém, já que não existe bom senso, a lei ela é necessária. Então, amados, antes de escolher o nome do seu filho, busque o bom senso para que a criança não seja motivo de chacotas e bullying na escola. Amém? Em nome de Jesus. Sendo assim, dos 6 nomes que encontramos nos versículos 1 a 9, só restaram 3 nomes, não é isso? A metade da família foi dizimada em Moabe. A metade dizimada. Isso é algo trágico. Elimeleque, Malom e Quilion morreram. Morreram. Agora, Noemi está em terra estrangeira, sem marido, sem filhos e com 2 noras. Que situação difícil. E o mais trágico é que ela saiu de Belém por causa de bens materiais, por causa de objetos. Foi isso? Um pagode por aí, né? Contudo, em Moabe, ela perdeu não apenas coisas. Em Moabe, ela perdeu pessoas. Ela saiu de Belém por causa de coisas e perdeu pessoas lá em Moabe. Ela não apenas perdeu pessoas, mas perdeu as pessoas mais importantes da sua vida. Ela não apenas perdeu dinheiro, mas relacionamentos. Perdeu não apenas o supérfluo, queridos, mas o essencial. E além de perder os 3 homens da sua família, Noemi ficou sem qualquer herdeiro que pudesse dar continuidade à herança deles. Seus homens morreram e com eles morreram também os seus nomes. Porém, nem tudo estava perdido. E glória a Deus por isso. Nem tudo estava perdido, porque uma luz brilhou no fim do túnel. E não era uma locomotiva para acabar de vez com a pessoa, não, queridos. Não. Depois de muitas perdas, depois de muitas notícias ruins, depois de o caos ter se instalado naquela família, algo de bom aconteceu. A situação de Belém mudou. Belém não está mais sob a disciplina de Deus. O povo, com certeza, havia se arrependido de seus pecados e Deus havia perdoado aquele povo. O Senhor visitou o seu povo e restaurou o pão na casa do pão. E as boas novas, elas chegaram a Noemi, enquanto ela ainda estava na região de Moabe. E ela e as suas 2 noras começaram a voltar para a terra prometida. Notícias boas. Deus visitou o seu povo. Sendo assim, amados, e eu quero chamar sua atenção para 4 verdades centrais, a partir do versículo 6 aí. E a primeira verdade que eu quero destacar é que o Senhor não se esquece do seu povo. Não se esquece. Isso é lindo. Versículo 6, parte B. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe colheitas. Isso é lindo. Ou seja, o mesmo Deus que havia enviado a seca, agora envia chuva, agora abençoa as colheitas, agora restaura Belém, a casa do pão. Queridos, Belém significa a casa do pão em hebraico. E a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. E glória a Deus por isso. Só que essa noite de choro muitas vezes dura dias. Essa noite de choro muitas vezes dura meses, anos ou décadas. No caso de Noemi, durou mais de 10 anos de choro, de tristeza, de perdas. Mas a alegria sempre vem ao amanhecer do tempo e da vontade de Deus. Há um tempo determinado. Isso porque a mesma mão que fere também cura.
O mesmo Deus que disciplina também restaura. O mesmo Deus que envia muitas vezes a fome, envia também o pão, como gesto da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. A crise não dura para sempre. A crise não dura para sempre. Fala para o teu irmão, não gosto de fazer isso não, mas diga para ele, a crise não dura para sempre, irmão. No meio da crise, Deus aponta uma saída e se lembra do seu povo para restaurá-lo. O interessante é que Noemi, ela não ouviu dizer que a situação climática havia melhorado. O interessante é que ela não ouviu dizer que houve uma melhora na economia. Olha, a economia melhorou. Ou que a invasão estrangeira havia se retirado lá de Belém. Ela não ouviu dizer isso. Ela ouviu dizer o quê? Que o Senhor interveio, que o Senhor agiu, que o Senhor abençoou o seu povo. Ou seja, houve uma intervenção divina, e não política, e não social. Foi Deus que agiu naquela situação. O alimento que agora existia em Belém é entendido por Noemi como um dom de Deus, como bênção de Deus. Amados, o fato de Deus visitar seu povo é a maior prova ou razão para que aqueles que estão longe voltem-se para Ele. Até porque os grandes avivamentos espirituais aconteceram quando Deus visitou o seu povo. E então os dispersos voltaram para a casa do pão. Os que estavam desviados voltaram. Os que estavam dispersos, desigrejados. É quando Deus visita o seu povo que o povo é atraído para a casa do pão. Lembra do povo de Israel, quando estava sendo oprimido e escravizado terrivelmente lá no Egito? Gênesis 2, 23 a 25 diz que os israelitas continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Foi aí que Deus faz o quê? Envia Moisés como o libertador do povo. Isso é lindo. Irmãos, Moisés é um tipo de Jesus Cristo que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o nosso grande libertador. É Ele que nos liberta dos vícios, dos traumas, das angústias. É Ele que cura as nossas feridas, ou ferida do corpo, ferida da alma. É Ele o grande restaurador. É Ele que nos liberta das garras de Satanás e da boca do leão. É Jesus que dá descanso ao cansado e força para aquele que não tem mais força alguma. Que às vezes chegamos num limite, quase que de esgotamento, diante de tantos problemas que vêm juntos. Problemas de saúde, problemas com parentes, problemas pessoais, problemas financeiros. Se referindo a si mesmo, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segunda verdade do nosso texto: é possível voltar para Belém, a casa do pão. É possível, queridos, voltar. É possível. Versículo 6, parte B, e versículo 7. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Moabe. As 3 mulheres se prepararam para deixar Moabe e seguirem para Belém. Amados, Moabe simboliza o mundo. Judá simboliza a igreja. Sendo assim, Noemi está deixando o mundo e voltando para a casa do Pai, a casa de Deus, a casa do pão. Quando ela foi lá para Moabe, tinha recursos. Quando ela foi para Moabe, ela tinha marido e tinha 2 filhos. Agora está voltando sem posses, sem marido e sem filhos. Ela voltou pior, mas voltou. Ela voltou sem nada, mas voltou. Amados, eu nunca vi um desviado dizer que é feliz no mundo.
Todos dizem a mesma coisa, querem voltar para a igreja, querem voltar para Jesus, querem voltar para a casa do pão. Todos sentem saudade da casa do Pai. Noemi, ela era uma desviada que tomou a decisão de voltar. Claro que ela foi convencida pelo Espírito Santo, mas teve a sua decisão a tomar. E essa volta não seria simples. Essa volta não seria fácil para Noemi, até porque ela teria que engolir o seu orgulho. Já viu aquela pessoa que às vezes bate no peito, sai de uma determinada localidade, por cima da carne seca? Eu nunca mais volto para lá. Eles moravam numa comunidade, cospe no prato que comeu, desculpa a expressão, só que às vezes a crise vem e ela se vê naquela necessidade de voltar para onde morava, para onde desprezava, e tem que voltar de cabeça baixa. Essa é a situação de Noemi. Ela teve que engolir seu orgulho, até porque, como já disse, ela saiu de Belém com posses. Ela saiu com grana. Tinham vendido tudo, foi com dinheiro, voltou sem nada. Agora ela volta o quê? Sem dinheiro. Ela volta sem filhos e volta sem marido. Ela está na mesma situação do filho pródigo, lá de Lucas 15. Lembra dele? Personagem muito conhecido. Ele pediu a parte da sua herança ao pai, saiu da casa do pai abastado, saiu com muito dinheiro, no entanto, gastou tudo vivendo de maneira dissoluta. Viveu na prostituição, na bebida, no jogo, na jogatina, perdeu tudo. E lá no mundo, passando fome, a ficha cai. E ele se lembra que na casa do pai, na casa do pão, tem pão. Ele se lembra disso. E ele conversa consigo mesmo. É um tete-a-tete consigo. E diz o seguinte, lá em Lucas 15, versículo 17 e 19. Até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Esse jovem desviado teve que vencer o seu orgulho, abaixar a cabeça, reconhecer seus pecados e se arrepender. E foi exatamente isso que ele fez. Ele voltou para a casa do pai arrependido, quebrantado, humilhado. E o texto diz que o pai, quando o viu de longe, teve compaixão dele, o abraçou, o beijou e fez uma festa. Não comemorando os pecados dele, mas comemorando a sua volta e com arrependimento com a qual ele voltou. E é exatamente isso que Deus faz conosco, queridos. Sempre que retornamos para a casa do Pai, para a presença de Deus, Ele se compadece, nos perdoa, nos levanta e nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Servimos a um Deus de novos recomeços sempre, sempre. Até porque a maior necessidade que temos é do pão do céu. Nossa maior necessidade não é de bens materiais, é de Deus. A nossa maior necessidade não é dos dons de Deus, mas é de Deus. A nossa maior necessidade não é das bênçãos de Deus, nós precisamos é de Deus. A nossa maior e mais urgente necessidade é da glória de Deus, da manifestação do Senhor, do Todo-Poderoso, queridos, na nossa vida, no nosso dia a dia. Precisamos desesperadamente do pão do céu. Precisamos desesperadamente nos voltar para os braços do Pai. Sendo assim, precisamos buscar o abençoador e não as suas bênçãos. Buscar o avivador e não o avivamento. Precisamos buscar a face de Deus e não a mão de Deus. Aí você me diz, mas pastor, eu nunca me desviei. Eu nunca abandonei a igreja. Queridos, eu digo que mais são, muitas vezes, os desviados que congregam do que aqueles que deixaram de congregar. Mais são os desviados que congregam do que aqueles que deixaram de congregar. Talvez aqui mesmo tem pessoas que não oram mais. Talvez aqui mesmo, nessa concentração de irmãos, já tem pessoas que não leem mais a Bíblia. Abandonaram a Bíblia, a leitura, por outros tipos de leitura. Por leitura de textos do WhatsApp, do Facebook ou outro
mídia qualquer, pessoas que deixaram há muito tempo a prática do jejum, pessoas que voltaram para o mundo da pornografia, da inveja, do ressentimento, do ódio, mundo da mentira, estão desviados e estão dentro da casa do Pai. Estão congregando, mas vivendo em Moabe. Ainda estão vindo à igreja, mas seu coração está no mundo. Se for este o teu caso, meu amado, hoje é o dia de voltar para os braços do Pai. Irmãos, nossos pés são de barro. Temos pés de barro. Isso é fato, a tendência da nossa natureza humana. A tendência é a frieza, é a apatia espiritual, é o desleixo, é o descaso com as coisas de Deus. Isso faz parte da natureza humana. Minha natureza humana é igual à sua. A vida cristã, eu comparo a vida cristã como subir o morro de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. De moto é fácil, de bicicleta você tem que ir pedalando, velho. E eu que já andei muito de bicicleta, sei como é. Hoje de carro você vê um morrinho, você vai fácil. Agora de bicicleta, qualquer morrinho é uma montanha. E é difícil. Queridos, se pararmos de pedalar, caímos. Se pararmos de orar, caímos. Se pararmos de estudar a Bíblia, caímos. Se pararmos de jejuar regularmente, caímos. Se pararmos de depender de Deus, desviamos, mesmo congregando, pregando, evangelizando, ou fazendo qualquer outra obra dentro da igreja. Portanto, não podemos parar. Mas graças a Deus que servimos a um Senhor que sempre se compadece de nós. Servimos a um Deus que constantemente bate a porta do nosso coração, nos chamando ao arrependimento. Volte para as práticas das primeiras obras. Um Deus que constantemente se lembra de nós e envia o pão da sua palavra para nos levar a um conserto. E glória a Deus por isso. Um Deus que, por exemplo, usa a história de Noemi para nos confrontar e nos colocar de novo no rumo da sua vontade. Agora, será que faremos como Noemi, que decidiu voltar para a casa do pão, depois de ouvir que Deus havia se lembrado do seu povo? Ou será que essa será mais uma mensagem que entrará por um ouvido e sairá pelo outro, e não tomaremos nenhuma atitude em relação ao que ouvimos? Amados, a apostasia é algo real. É real. A apostasia que significa o quê? Desvio da fé. Significa abandonar a Jesus. Isso é apostasia. Apostasia significa deixar a casa do pão para ir em direção a Moabe. Eu posso ilustrar essa realidade com o que aconteceu em meados do século XX na América, com dois jovens evangelistas muito talentosos. Guarde essa história, não é uma ilustração, isso é fato. Tem um filme chamado Billy Graham, Os Primeiros Anos. Billy Graham, Os Primeiros Anos, conta a história do início do ministério de Billy Graham. E conta um pouquinho desses dois evangelistas que começaram juntos. Eles começaram o ministério juntos, tinham quase a mesma idade. Um era Billy Graham, o maior evangelista do século XX, que levou a Cristo nada mais, nada menos que 3 milhões de pessoas. O outro jovem, que beirava a mesma idade de Billy Graham, se chamava Charles Templeton e era muito usado por Deus nos idos de 1950. Mas totalmente esquecido em nossos dias. Ninguém nunca ouviu falar dele. Talvez aqui nunca ninguém tenha ouvido falar de Charles Templeton. Junto com Billy Graham, Templeton fundou o Ministério Jovens por Cristo. Eles eram muito amigos e começaram a viajar e pregar juntos nos Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Suécia e outros países. Pregavam juntos, grandes concentrações.
Eles tinham um programa de televisão semanal que abrangia todos os Estados Unidos. Eles eram plantadores de igrejas. Os dois realizavam reuniões com milhares de jovens. Charles Templeton, ele pregava para multidões de 20 a 30 mil pessoas. Era muito famoso. Templeton superava Billy Graham em muitas e muitas áreas. Ele era superior em muitas áreas. Ele era o pregador mais talentoso da época. Ele era o mais inteligente, o mais eloquente, o mais cativante, o mais bonito. A aparência dele chamava a atenção de todos. E olha que Billy Graham tinha um porte, né? Até hoje, quando eu vejo vídeos pelo YouTube, eu fico meio... É charmoso. Mas o Templeton era muito mais bonito ainda. Em 1946, Templeton recebeu o prêmio de evangelista mais usado por Deus daquela época. Imagina isso. Evangelista mais usado por Deus na época, 1946. Porém, quando Templeton estava no auge de seu ministério, ele anunciou que era um gnóstico. Ou seja, ele afirmou que não tinha mais certeza absoluta de nada. Não tinha mais convicção. Para ele não havia mais absolutos. E ele passou a rejeitar a Bíblia como palavra de Deus. Passou a rejeitar a Jesus como Filho de Deus. Passou a rejeitar os milagres da Bíblia. Ou seja, ele apostatou da fé. Aí tem gente que fala assim, mas nunca se converteu. É fácil, né? É fácil dizer que nunca se converteu. Mas eu não sou Deus para dizer isso. Então, para mim, ele se converteu e se desviou. Sabe por que isso aconteceu? Por que veio o desvio? Ele começou a ler alguns livros de ateus famosos, como Voltaire, David Hunt, Huxley e outras pragas por aí. Outros venenos. E esses livros, queridos, azedaram seu coração, encheram sua cabeça de dúvidas e o afastaram de Jesus. Ele abandonou o cristianismo e passou a negar tudo aquilo que antes ele pregava. Olha que loucura! Ganhou milhares e perdeu a alma. Em 1957 ele voltou para o Canadá e entrou numa escuridão eterna e numa profunda apostasia. Em 1999, Templeton escreveu um livro de memória a respeito de sua vida, cujo título era Adeus. Adeus. Nesse livro, Templeton listou as razões do porquê ele negou o cristianismo e se tornou ateu. Sabe por que ele se tornou ateu? Dentre as razões, ele diz que não podia mais crer que Deus era amor. Por exemplo, como um Deus de amor permitiu a carnificina que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Como um Deus de amor permite que uma criança inocente morra de leucemia? Mas não fica questionando essas coisas não, senão você vai virar ateu também, tá? Como um Deus de amor deixa um ônibus escolar cair numa ribanceira, matando todas as crianças? Essas e outras perguntas levaram ele a uma crise de identidade e levaram ele ao ateísmo. Resumindo, em 2001, Charles Templeton estava num leito de hospital morrendo como ateu, em descrença total. Segundo algumas pessoas que estavam por perto, ele disse o seguinte antes de morrer: eu tenho saudades de Jesus. Eu tenho saudades de Jesus. Eu sinto falta de Jesus. Irmãos, aparentemente, o famoso evangelista desviado não fez aqui como Noemi, que decidiu voltar para a casa do pão, mas ele continuou em Moabe e morreu na escuridão e provavelmente sem salvação. Ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Por quê? Se alimentou de comida estragada. Não tinha uma fé suficiente baseada nas Escrituras. Amados, eu não tenho que entender tudo. Eu não tenho que ser um doutor e dar resposta para todos os dilemas e problemas do mundo.
A minha fé basta. Eu prefiro ficar com a simplicidade do Evangelho e ser fiel até o fim. Hebreus 2, versículo 1 a 3 diz assim, por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. É possível se desviar. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não há escapatória. Se para quem vivia na lei não havia escapatória, o couro comia, para quem apostata, queridos, o couro come também. Há uma oportunidade de volta, mas se não voltar, é terrível. Que Deus tenha misericórdia de nós. A terceira e última verdade, queridos, para concluir, é que Noemi estava voltando para a casa do pão, possivelmente, segundo alguns, com a motivação errada. Isso é interessante. Versículo 8 e 9. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Por mais que Noemi aqui tenha usado um linguajar religioso, rogando que as bênçãos de Deus sobre as suas noras, tudo nos leva a crer que alguma coisa estava errada, alguma coisa não batia bem. Lendo o texto com cuidado, nos dá a impressão que Noemi não queria levar suas noras para Belém. Dá a impressão que ela não queria. Agora, para pensar, se era certo Noemi voltar a Belém, onde o Deus verdadeiro era adorado, então era certo também Orfa e Ruth irem com elas. Não é isso? Se lá era bom, se Moabe era ruim, por que ela pega? Não, volta, minhas filhas, volta para lá, deixa eu ir sozinha. Noemi deveria ter dito às suas noras o que Moisés disse ao seu sogro Jetro, lá em Números 10, 29. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Em vez disso, ela tentou influenciar as duas mulheres, ou duas noras, a voltarem para suas famílias e para os seus deuses. Agora, por que uma israelita temente a Deus, como Noemi, uma filha de Abraão, incentivaria duas mulheres pagãs a adorar outros deuses? Vem comigo não, volta. A própria Noemi dá os motivos, mas que não me convence muito. A impressão que dá é que Noemi não quer levar as duas noras para Belém com o objetivo de esconder o seu pecado, pois as duas noras eram provas irrefutáveis de que Noemi e o marido haviam permitido que os dois filhos se casassem com mulheres que não pertenciam à nação de Israel. Em outras palavras, Noemi estava tentando encobrir a sua desobediência. Se ela voltasse para Belém sozinha, ninguém ficaria sabendo que sua família havia transgredido a lei de Moisés. Não é isso? Provérbios 28, 13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando tentamos encobrir nossos pecados, isso mostra que, na verdade, não estamos encarando eles com a honestidade, nem os julgamos de acordo com a palavra de Deus. O verdadeiro arrependimento, queridos, implica em uma confissão honesta e em um quebrantamento interior. Salmo 51, 17 diz: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. No entanto, em vez de ficar ou estar quebrantada, Noemi estava amargurada. E o mais triste é que Noemi não apresentou o Deus de Israel de maneira positiva para suas noras. Não, queridos, não. Em Ruth 1,13, ela dá a entender que Deus era o responsável pela tristeza e pela dor que as três mulheres haviam passado, ou que estavam experimentando. Ela diz assim no versículo 13: esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Imagina o que ela deve ter pensado. Poxa, ela diz servir a Deus e está falando que o Deus dela é contra ela. Eu não quero seguir essa mulher não, eu vou para Moabe mesmo. Se Noemi estivesse caminhando com Deus, queridos, poderia ter ganho Orfa para a sua fé.
e tinha também levado Orfa para sua casa, em Belém. E as duas seriam 2 troféus, e não apenas Ruth, que insistiu. Ruth insistiu em seguir a sogra. Mas a Orfa foi desmotivada também. Sendo assim, queridos, não basta voltar para a casa do pão. Temos que voltar com a motivação certa, que é com lágrimas nos olhos, tristeza no coração. Não podemos ser como Noemi, que provavelmente tentou encobrir os seus pecados lá de Moabe. O pecado de consentir que seus filhos se casassem com mulheres pagãs. Ela quis jogar por baixo do tapete o erro de ter permitido seus filhos a se casarem com mulheres moabitas. Ela tentou esconder seus pecados, segundo alguns comentaristas, e eu concordo com eles. Sendo assim, não esconda nada de Deus. Confesse, se arrependa, abandone, peça o perdão divino. A última referência para orarmos é 1 João 1, versículo 8 a 10. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Vamos ficar de pé, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, esse texto é tão enriquecedor. Eu tenho plena consciência que não foi esgotado, Pai. Não foi esgotado, mas o que foi tratado é o suficiente para a nossa vida. Falamos de tantos assuntos, Pai, mas principalmente sobre o perigo de abandonar a fé, de ir para o mundo, para Moabe, e da importância também de voltar para a casa do pão. Decisão essa tomada por Noemi quando ouviu que havia pão na casa do pão. Senhor, ajuda-nos, pega em nossas mãos. Nossos pés são de barro, Senhor. A nossa natureza, ela é tendenciosa para baixo. Ela segue a lei da gravidade, que só nos empurra para baixo. Mas Tu és um Deus que é poderoso para nos colocar para cima, nos levantar, nos fortalecer, nos encher com a pessoa do Espírito Santo mais e mais, nos capacitar mais e mais a fazer a Tua obra, a arregaçar as mangas, a vestir a camisa do Evangelho, Senhor. Toma a vida de cada um aqui, Pai. Eu não sei o que cada um tem passado. Quais aqui, Senhor, talvez tenham até abandonado a fé, mas ainda continuam congregando, mas cheio de dúvidas na cabeça, não conseguem mais crer em nada, não sei, mas que o Senhor venha esclarecer, Pai, aquilo que não foi possível através da mensagem. Que o Senhor venha restaurar o Teu povo, levantar o Teu povo e avivar o Teu povo, Pai. Visitar o Teu povo como o Senhor visitou a cidade de Belém. Não foi uma mudança climática, não foi uma mudança na economia, mas foi a Tua boa mão que interveio naquela nação. Que o mesmo aconteça também nas nossas vidas, Pai. Que o mesmo aconteça também na nossa nação. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, do comunismo. Tenha misericórdia de nós. Perdoa, Pai, os pecados do Teu povo, Senhor. Que o Senhor venha trazer um verdadeiro arrependimento, Senhor. Humilhação, choro, lágrimas, quebrantamento. Que haja, Senhor, comprometimento com jejum e oração. Que tudo seja para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Fica conosco, Pai. Desperta-nos dia após dia, Senhor. Que mais e mais tenhamos compromissos contigo, Pai. Compromisso de levar toda a nossa casa para a casa do pão, para Belém, para a igreja. E não desmotivá-los mais e mais, levando-os para o mundo, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Aviva-nos. Aviva-nos e seremos avivados. Desperta-nos e seremos despertados. Salva-nos e seremos salvos. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.